Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono e que tenham começado um excelente domingo. Acredito que não há nada melhor do que iniciarmos com a lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje é a lei no céu. Será que existia uma lei no céu? Será que ainda existe uma lei no céu? Conseguiremos responder através da nossa lição. E eu começo a leitura, o primeiro período, dizendo: Deus é amor. E o amor é o princípio abrangente de seu caráter e o fundamento de seu governo. Nós percebemos na Bíblia que Deus não é misericórdia, Deus não é justiça, Deus é amor. Deus, porém, age com misericórdia, Deus age com justiça. E a lição aqui no seu primeiro parágrafo falou que todos os seres vivos, quer animados ou inanimados, que não têm racionalidade, seguem um percurso natural, seguem uma lei natural. Porém, todos os seres que são dotados de racionalidade, ou seja, de razão, têm uma lei moral para seguir, porque o amor de Deus não é imposto, ou seja, você pode escolher. Depois, a lição, o guia de estudos aqui, tentou dizer, qual é a base do governo de Deus, qual é a base do trono de Deus. E eu trarei para vocês alguns textos extras e vocês poderão acompanhar na casa de vocês. A pergunta formada é: qual é a base do governo de Deus? Salmos 97, no versículo 2, é dito que a base do governo de Deus, ou seja, governo é trono. Onde nós encontramos isso? Em Salmos 103, no versículo 19. Governo é trono, governo é reino. Então a base do trono de Deus, a base do governo de Deus, segundo Salmo 97, versículo 2, é justiça e juízo. E o que significa juízo? Salmos 89, no versículo 14, é dito que juízo é verdade. E o que significa justiça? Salmos 119, versículo 172, é dito que justiça são os seus mandamentos, pois todos os seus mandamentos são justiça. Então vamos lá, agora já ficou um pouco mais claro para que consigamos responder. Qual é a base do governo de Deus? Justiça, seus mandamentos, ou seja, sua lei, e juízo, verdade, transparência. Depois, logo na primeira pergunta, nós encontraremos Lúcifer, e a lição pediu para que abríssemos a nossa Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 15. E lá nós encontramos que Lúcifer era perfeito desde que ele foi criado, até que se achou iniquidade em Lúcifer. O que seria iniquidade? A lição abordou e disse para cada um de nós que iniquidade é um sinônimo para pecado. Então Lúcifer era perfeito nos seus caminhos até que se achou pecado nele. Deuteronômio 29, no versículo 29, é dito que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, porém as encobertas pertencem unicamente a Deus. O mistério da iniquidade, o mistério de como se originou o pecado num ser perfeito em um ambiente perfeito, não é revelado para cada um de nós. Mas um dia, quando Cristo voltar, todas essas dúvidas serão sanadas, serão reveladas. Ou seja, Lúcifer pecou no céu. E o que é pecado? Pecado, nós encontramos em 1 João 3,4, que foi algo que citamos na lição de sábado, é transgressão da lei. E Ellen White, no livro Fé e Obras, página 50, diz, e também página 56, pois bem precisamos compreender o que é pecado, a saber, ele é a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Ou seja, qual é a única definição de pecado dada nas Escrituras? Transgressão da lei. Se você encontrar algum pecado que não seja transgressão da lei, pode haver sim outra definição, mas não há. Todo pecado é transgressão da lei. E Lúcifer era perfeito desde o dia que ele foi criado, até que se achou pecado nele. Ou seja, Lúcifer transgrediu a lei. Será que no céu há uma lei? Sim, porque a base do governo de Deus é justiça e juízo. Em Apocalipse 12, nós encontramos que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, contra Lúcifer e os seus anjos. Lúcifer, ele não foi, obviamente, ainda que não de primeira, mas nós acreditamos que foi uma batalha ideológica contra força. Lúcifer foi argumentar, porque alguém que decide conquistar um outro governo vai de encontro aos pontos vitais desse governo. E quais são os pontos vitais do governo de Deus? A sua lei. E Lúcifer foi contra a sua lei. E onde nós encontramos isso? No Desejados de Todas as Nações, página 17, nós encontramos que Lúcifer disse que a lei de Deus é injusta.
e Patriarcas e Profetas, página 235, nós encontramos que Lúcifer acusou a Deus de ser injusto, por ter lavrado uma lei injusta, lavrado uma lei impossível de ser guardada. Então, as duas acusações de Lúcifer, nos pontos vitais do governo de Deus, foi contra a sua lei. Ou seja, o conflito que se originou no céu desceu depois para a terra e ainda continua aqui. Depois, Paulo, na pergunta 2 da lição de domingo, diz: que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Ou seja, a lei vem para que, se houver transgressão a ela, o pecado possa existir. Imagina que você está dirigindo o seu carro e há um semáforo. Se estiver na cor vermelha e você ultrapassar esse semáforo, você será autuado. Ou seja, você transgrediu uma lei de trânsito. Mas se não houver semáforo, você não transgredirá a lei. Ou seja, a lei vem para que, se houver transgressão a ela, possa haver pecado. Mas se não tem lei, não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Ou seja, respondendo a lição de domingo, existe ou existiu ou ainda existe lei no céu? Sim, porque a lei é a base do trono de Deus, é a base do governo de Deus. E Lúcifer foi o primeiro transgressor e até hoje leva muitas pessoas a serem também transgressoras junto com ele. Espero que você esteja conosco e acompanhe a lição de segunda-feira, porque o tema será a lei em Deuteronômio. Já vimos que havia, sim, desde o princípio, uma lei no céu. Mas qual foi a lei em Deuteronômio? Veremos amanhã. Até mais.